Ele falou aqui sobre legado, né? Eu dou graças a Deus, porque um dia eu fui chamado pelo Senhor. Lá em João 15,16, todo mundo já conhece o versículo, né? João 15,16, todo mundo já conhece. Não conhece? Hã? Dizer que você fosse falar. Ah, você não sabe o endereço, né? Eu vou dar o endereço. João 15,16, Jesus disse: não fosse vós que escolheste a mim, eu vos escolhi, para que vades e deis frutos. Então Deus chamou todo mundo. Então esse é o legado. Quando Deus me chamou, Ele falou, né? Para que nós possamos dizer, né? Eu, né? Como diz lá, né? Juízes 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente vai vendo que está tudo escrito na Bíblia. Quando nós estamos falando de família, a gente tem que preparar a nossa vida para preparar outros. Porque surgirão, meus irmãos, surgirão muitos problemas em nossas vidas. Tudo que a gente vai tirar. Nós vivemos num momento cada vez mais difícil. O inimigo de nossas almas, ele está querendo derrubar. E derrubando a família, ele rouba tudo. Rouba tudo. Cuide da sua família. E Deus colocou isso. Ainda eu não sou casado, não tenho filho, mas tenho, né, um ascendente, seus pais, tem filho, tem irmãos, então, e a família de Deus. Então, muito importante, tem que cuidar. Todo mundo. Eu aprendi uma coisa, né? Quer ver uma pessoa problemática? Pessoa com problema? Quer ver? Olha no espelho. Somos nós mesmos. É uma verdade verdadeira, né? Então a gente tem que entender que todos nós precisamos de ajuda. E igreja, graças a Deus, existe igreja, meus irmãos. Existe igreja. Eu dou graças a Deus, as portas estão abertas para que nós possamos cultuar a Deus. É muito fácil, entrar e sair sem se alimentar, sem... Eu digo muitas vezes, não tenho oportunidade de falar sobre, perguntar até as pessoas: você leu a Bíblia todo dia? Você leu a Bíblia todo dia? Você vai responder não e mandar levantar a mão, porque muitas pessoas dizem: eu não tive tempo, não tive. Mas você bebeu água todo dia? Comeu todo dia? Você come todo dia, bebe água todo dia? Você não consegue ver. E às vezes as pessoas esquecem de se alimentar com a palavra de Deus, que é a verdade, que liberta, que transforma, que nos dá paz. A Bíblia é o livro, né? Eu a chamo de Constituição de Deus, a qual eu escrevo já há muitos anos, que eu escrevo desde 89, eu escrevo uma mensagem curtinha, meditando na Constituição de Deus. Então, meus irmãos, entendamos que o importante é cuidarmos da família. Quando a gente cuida da família, né? Da última vez eu até fiz um louvor, né? Eu não se lembra do louvor, por esta causa me continuei, pela família, pela igreja, pela nação, né? Por esta causa eu me continuei, né? Eu cantei, foi um hino que eu fiz. Então a gente tem que entender, nós temos que nos preocupar com a família, com a igreja e com a nação também. Não importa a política A, B, C, D, não, nós temos que orar. A Bíblia nos ensina a viver desta forma. Então temos que caminhar em comum com a família, comum com a igreja e também comum com a nação. Temos que pensar. Porque nós olharmos a palavra de Deus, quem achou? Eu vou falar quem achou. Não, tem que achar primeiro a Bíblia, né? Acha a Bíblia e depois a gente vai ler, né? É o Salmo de número 100, vou ler dois salmos, a gente lê todo ele, dois salmos, todo ele. Salmo 127 e o 128, esses dois é bem associado, né? Esses dois, o Salmo 127 e o 128. Antes de ler, eu quero falar, né? O pastor falou do legado que Deus estava falando. Eu sou casado, vou fazer esse ano 56 anos de casado. E quando a gente olha na palavra de Deus, né, que a mulher sábia, e fico lá, estou graças a Deus que a mulher sábia, né?
Mas a tola divulga, ela então não é tola porque não me divulgou ainda, né? Estou em pé. 82 anos eu já estou de pé, né? Já estou de pé. Amém? Graças a Deus. Minha irmã falou, graças a Deus. E Deus me deu, nos deu, né? 3 filhas. E me deu 3 genros, né? Me deu os 3 genros. E é a família. E depois vieram 6 netos. 6 netos. Cada filha me deu 2 netos. E as 2 minhas filhas me deram, né, essas netas, e as netas já casaram. 2 netas já casaram. Agora eu estou na expectativa, eu vejo um bebezinho, dá vontade de pegar o bebezinho, meu bisneto, né? Uma casou ano passado, não tem nenhum ano, né? E a outra casou esse ano, em abril. Foi em abril, né? Abril, né? 4 meses, né? Então, esse é o legado que Deus me deu. E o bom disso tudo é que uma luta, meu irmão, uma luta, Ferreira, não me canso de orar. Como eu falei, família, né? A nossa família, nós temos, minha família está ruim, não importa que não existe, olha no espelho, você também é ruim, nós estamos. Então nós temos que lutar. É uma guerra, meus irmãos, é uma guerra. E uma madrugada dessa eu fiquei 4 horas da manhã intercedendo uma macumba próxima, aquele tambor, bum, 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 enquanto não parou. Eu estava ali de joelho não, estava sentado, por acaso eu não estava de joelho, eu mantenho às vezes de joelho, eu sentado, cravando, e parou. Porque o maior que está em nós, não que está no mundo. Porque o Jesus que está em nós nos dá a vitória para vencer as batalhas que tentam atrapalhar a nossa família, tentam atrapalhar a igreja e até a nação. Então a nossa luta é constante. Veja só o que diz o Salmo 127. Quem puder ficar em pé, que fique. Quem puder, que fique também. Não. Quem não puder, não se levanta não. Amém? Então esse Salmo 127 e o 128, se o Senhor não brinca, estava escrito ali? Nem? Mas eu não falei nada. Olha que lá é comum na igreja, é comum. Diz assim, ó, vamos ler juntos, todo mundo, do 27, 127, 128, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha o versículo 28. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que vocês a prosperidade de Jerusalém durante esse último versículo, e vejam os filhos dos seus filhos sobre paz de Israel. Meus irmãos, Deus vai fazer milagre hoje. Eu creio. Eu estava sentado ali, eu vi algo assim que eu vou ter que ministrar hoje. Esse milagre que vai acontecer, e se você vai ver, vai agora ser urgente não, vai levar alguns meses, e Deus vai fazer milagre. Oh, glória a Deus, aleluia! Nosso Deus é um Deus de milagre. Eu gosto desse versículo, Mateus 21, 22, eu cito ele demais. Todo mundo já sabe de qual, né? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Não é pouca coisa, não, é tudo. Às vezes as pessoas pensam que não vai. O nosso Deus é um Deus provedor. Diante de problemas, como o caso que eu vou fazer comentário aqui de problemas,
que aconteceu lá com Josué. Acã criou problemas, teve outros problemas, né? Ezequias, tantos problemas, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, amado Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor e a tua misericórdia para conosco. Tu sabes, Senhor Deus, que eu dependo de Ti para falar, para ministrar. Tu sabes, Senhor Deus, se Tu não estiveres conosco, em vão, Pai, até estarmos aqui no púlpito, Pai. Então, Senhor Deus, me ajude, Pai, e que Teu Espírito Santo esteja sobre mim e sobre todos que possam alcançar o que Tu queres, Pai. Que, Senhor, fale os nossos corações. Fala, Senhor Deus, porque precisamos ouvir, Pai. A Tua palavra já falou sobre a edificação da casa, mas me ajude aqui também a ministrar essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Toda mensagem eu coloco um título: edificar a família no Senhor. Sabe que edificar não começa com o telhado, começa com o alicerce, cuidar, a estrutura dele. Infelizmente, cada vez as informações que têm vindo através dos meios de comunicações têm atrapalhado. Mas quando nós dirigimos na nossa casa, em primeiro lugar, a palavra de Deus, a constituição de Deus, a forma de vida é diferente. Apesar que Josué, naquela caminhada dele, lá no capítulo 7 de Josué, ele teve problemas ali no meio do caminho. E nós vemos que ele precisava de ajuda, tanto que ele foi a Deus, homem vencedor, homem vencedor, e teve dificuldade. E nós teremos dificuldade sempre. Eu dependo do Senhor direto. Ainda que eu me acho às vezes poderoso. Eu estava cantando aquele louvor, de repente falei, meu Deus, aconteceu um problema no meu, quando eu vim para cá, aconteceu um problema, eu já estava, veio na minha mente, eu estava ali e falei, não, nós cantamos aqui, mas não bastou, temos que viver. Hoje, na nossa escola bíblica de manhã, lá na freguesia, a escola bíblica, eu falei que a gente não pode, lá em Tiago 1,22, é um versículo que eu cito também muito, Tiago 1,22, que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Aquele que ouve e não pratica, está enganando a si mesmo. Veja só, meus irmãos, se você não ouvir praticante, da palavra, se não for praticante da palavra, alguma coisa está errada. Nós somos cristãos, servos de Deus. Você foi resgatado, transformado, o Senhor te chamou, te escolheu. Você não escolheu o Senhor. Tanto lá que eu falei, João 15,16, não foste vós que escolheste a mim, Jesus falou, eu vos escolhi para dar frutos, e fruto maravilhoso, que é um bom legado, que o pastor falou um pouco. Nós estamos pensando ali no gabinete. Então precisamos edificar a família, Senhor. Agora, para edificar, é preciso arrumar a casa para Deus mudar a sorte. Mas Deus vai fazer? Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar bom testemunho. Meus filhos, agora meus netos, eu me converti primeiro, depois meus pais se converteram. A minha mãe era feiticeira, já contei a última vez, a minha mãe era feiticeira, eu levei 12 anos intercedendo pela minha mãe, e minha mãe veio, porque Deus me prometeu. Atos 16:31 diz, crê no seu Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus. Eu tenho que crer e viver. Não posso ser somente ouvinte, eu tenho que ser praticante. Então, para edificar, eu preciso arrumar a casa. Eu tenho que arrumar a minha casa. Daqui a pouco está falando do gabinete, ali sobre arrumar a casa, Alguém reclamando, arruma a casa espiritualmente, meus irmãos. Levar o reino de Deus para a sua casa.
levar o reino de Deus para tomar conta da nossa casa, meus irmãos. A vida nossa tem que estar no altar, meus irmãos. Não tem como. A vida não é vida de qualquer maneira. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Deus vai cumprir o que Deus me mostrou aqui hoje. Então, meus irmãos, não podemos deixar a família viver a revelia, não, meus irmãos. Não podemos deixar. Não temos que escravizar ninguém. Temos que levar a palavra dentro do coração. Se as pessoas não quiserem ouvir, fale com o Senhor. Senhor, levante pessoas cheias do teu espírito para falar com ela. Que às vezes você não consegue, mas alguém de fora fala. Deus fala, meus irmãos. O Espírito Santo, né? Lá em João 16, né? Ele fala no versículo 7: quem me convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convence de todas as coisas. Então não somos nós, mas pedimos a Deus. Então não podemos deixar a família viver a revelia. Olha, meus irmãos, entenda isso. Quem iniciou uma família tem que cuidar, meus irmãos. Se Deus colocou uma família na sua vida, tem que cuidar. É a maior preocupação na minha vida. Eu tive um problema sério, meu pai largou a minha mãe largou meu pai, não sei quem foi que fez isso. De repente me puxou para o lado, graças a Deus eu tive uma avó que me criou. Eu vi a culpa de um, culpa de outro. Então meu pai até se converteu. Quando me converti, eu vi na palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, né? Até que prolonga os seus dias. Por isso que eu estou com 82 anos, né? Está prolongando meus dias. E meu pai foi ganho por Jesus. Minha mãe também. Porque é uma promessa de Deus: salvarei sua descendência, seu descendente e os seus descendentes também, seus pais. A promessa de Deus é para isso. Deus não quer, meus irmãos, se você tem alguém da família próximo, filhos e pais, vamos vencer no nome de Jesus. Não é você que vai vencer, não. Jesus vai te botar com você, guerreiro. Gideão era um agricultor, trabalhava lá naquelas coisas lá dentro, e de repente Deus chamou para o mundo. Mas Deus usou o Gedeão, e Gedeão pegou um grupo, e 300 Gedeões venceram a batalha, e você é vencedor também, como servo do Senhor, a vencer essa batalha. Nós precisamos cuidar da família. Sabe por quê? Porque quando existe coisas erradas, sem que haja o arrependimento, não há vitória. E não há, se houver cuidado também, não há vitória. Se acontecer coisas erradas, às vezes os pais têm que se consertar, meus irmãos. Testemunha viva. Casamento, a pessoa tem que olhar os pais. Isso é muito sério. Família é muito séria. Misericórdia, os filhos falando: meu Deus, meu pai, minha mãe. E filhos também tem que dar um bom testemunho para os pais também. É isso que Deus está falando para você, para mim também. Cuidar de mim. Isso aconteceu, esse problema gravíssimo aconteceu, que havia coisas erradas lá com Josué. Então, quando há pecado grave, né? Quando há pecado grave, ou tolerância do pecado, a bênção de Deus diminui por causa dos erros. Sabe o que? A que significa a bênção? No grego, abençoar, no grego da escritura elogiou, quer dizer elogiar, tratar bem. Então, quando a gente começa a andar fora do caminho, as bênçãos vão diminuindo. Deus, olha, não vai te elogiar, não. Como é que Deus vai elogiar se você está andando fora do caminho? Como é que Deus vai te tratar bem se você está distante de Deus? Como é que eu vou cuidar, né, de uma pessoa se a pessoa está longe de mim? Então eu tenho que estar na presença de Deus. O Senhor falou para Abraão, no capítulo 17:
anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus quer que façamos, não é de qualquer maneira. Andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas quando há pecado, agrave, né? A intolerância às coisas erradas, um pecado, a bênção de Deus diminui. Que são os pecados permitidos na família, meus irmãos. Pecados permitidos na família, até na congregação do povo de Deus. Deixar entrar as coisas erradas, porque a igreja, eu sempre já falo isso, a igreja significa igreja. Igreja é eclésia, é dentro, eclésia é fora. A igreja é de dentro para fora. Não podemos trazer nada de fora para a igreja, porque a igreja é de dentro para fora. A preocupação da liderança da igreja, e nós como membros também da igreja, é de não, as coisas erradas não podem, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. É isso que eu tenho que colocar na minha mente, eu como servo do Senhor. Porque, meus irmãos, muitas das vezes são expostos das famílias, também das congregações. Olha, meus irmãos, as pessoas sem notar, muitas pessoas não conseguem notar o mal destruidor, meus irmãos, que entra para perturbar a família. O mal que entra devagarzinho, né? Na região 10, diz o ladrão vai matar, roubar e destruir. Parte A e a parte B, né? Jesus, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. A gente tem que entender o problema. Então, se a gente nem muitas vezes não nota, o inimigo de nossa ação é tão sutil que ele vai devagarzinho. Agora, quando a presença de Deus está na nossa vida, né? Lá em João não é 1 Pedro, né? 5, né? Ele fala que fica ao redor procurando uma brecha para entrar. Mas se você estiver guardado, a cerca, né? Como diz lá no capítulo, né? Capítulo 34 de Salmo, né? Versículo 7, né? O anjo em um acampa ao redor, aleluia. Está na presença, o anjo está te guardando. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, as influências destruidoras do mundo, ou seja, que é Satanás no mundo mesmo, e deixar o mundo entrar na sua vida, tu está frito, está ferrado. Amém? Pai, tira aquilo que está incomodando a tua serva agora, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, ai daquele que vier ao escândalo, meus irmãos. Ai daquele, meus irmãos, que vier ao escândalo. É muito sério. A gente aqui, ou aqui embaixo também, a igreja é um corpo, não há diferença, porque pastor é melhor, não. Todo mundo é igual. Tanto que eu falei, olha, quer ver o problema? Eu não espelho, todo mundo é igual. Não tem diferença. Tem o mais bonitão, tem o mais feião, mas eu digo uma coisa, não existe servo de Deus feio, todos são bonitos. Olha para o seu vizinho, você é bonito, todo mundo é bonito. Viu? Não existe. Pode achar que você está achando que é feio, porque as pessoas olham para um ângulo fora da vontade de Deus. Nós somos iguais. Eu digo todo mundo, sabe a cor do coração? Hein? Todo mundo tem um coração igual. Todos nós somos iguais. Amém? Todos nós somos iguais. Não existe ninguém diferente. Se você olhar do coração, você vai enxergar coisas boas. Ainda que você é aquela pessoa muito feia. Não, o coração é igual. Todos somos iguais. Amém? Continua, eu tenho. Eu só falei primeiro tempo. Tem 10 tempos. 10 minutos só? Não dá nem para começar. Mas eu falei no segundo tempo depois, né? Ficar 0-0 no segundo tempo, a gente pode ficar. Então, meus irmãos, ai daqueles que vê o escândalo, como vemos lá no capítulo 7 de Josué, capítulo 7, versículo 1, a ira de Deus acendeu, vê coisas erradas, Deus no céu. A ira de Deus se acendeu
para aquele povo, aquele povo, aquelas famílias que estavam ali. E Josué não entendeu. No meio da família, Acã fez umas besteiras na hora que foi para pegar destruir um exército, chegou lá, pegou todos os objetos, não trouxe para dentro de casa. Meus irmãos, cuidado com trazer alguma coisa para dentro de casa. Ao trazer qualquer coisa para dentro de casa, cuidado. Até receber um presente, olha, Senhor, abençoe esse presente que eu vou ganhar. Coisa muito séria. Então, porque a ira de Deus se acendeu? Havia coisas condenadas, trazidas por pessoas da própria casa, que precisava ser eliminada. Tem coisa que você tem que eliminar da sua casa. Coisas que você precisa eliminar da sua casa. Deus vai te mostrar. Deus vai mostrar. Se tiver com o coração aberto, viu? O coração todo mundo é igual. Coração aberto, você vai enxergar o que Deus está falando. Deus fala na igreja: veja aquilo que está te condenando na sua casa, repreenda pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus quer coisas boas na nossa casa, casa limpa, como nós vimos, o 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode botar 1000 coisas e não vai resolver, mas o Senhor guarda aquele que está na sua presença. Aleluia. Então, Acã, como vemos, o problema e as suas consequências trouxe severa penalidade às famílias, meus irmãos. Às vezes trazer um problema para dentro da igreja, meus irmãos. Não deixe isso. É um problema sério. Eu estou há 45 anos na igreja. Quantas coisas eu vi. O inimigo de nossas almas, com aquela sutileza para mudar o que é a igreja. Estão deformando. Eu falei, igreja de dentro é aqui dentro, eclésia fora. As pessoas também de fora para dentro, mudando o sistema da igreja. E as pessoas estão aceitando. Aí os filhos, meu pai agora é o vovô, O vovô é a velha guarda, mas eu mostro dentro da palavra. Se você mostrar dentro da palavra, o filho vai entender. Porque João 8,32 é um versículo super conhecido, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, nós vemos o pecado tolerado, O pecado tolerado deve ser corrigido e resultará em juízo, como de versículo 3 de lá, ou seja, em maldição também. Deus quer que você repreenda a maldição. Não deixe a maldição prevalecer na sua casa. Não deixe. Repreenda pelo poder do nome de Jesus. Amém? 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 Olha para o seu vizinho, me ajude, que a gente em comum possamos. Fala para o seu vizinho, em comum possamos vencer essa barreira. Pecado declarado, confessado, é removido, meus irmãos. É removido o pecado confessado, declarado. Vamos parar com isso, vamos melhorar a minha casa. Eu não estou conseguindo, peça ao seu irmão, meus irmãos, em comum, vamos vencer essa barreira. Glória a Deus. Vamos vencer, porque a bênção voltará, ou seja, a presença da graça de Deus vai prevalecer na nossa casa. Aí vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado no meio deve ser tratado com assunto da máxima gravidade. Não aceito. Eu preciso preservar a pureza e derramar a obediência na minha casa, obedecer a Deus. A minha casa tem que estar em comum com Deus, para que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Eu e minha casa. Deus tem coisa para você na sua casa. Espere. Aleluia. Deus, Jeová Jireh,
Deus quer fazer milagre na sua casa hoje. Deus quer fazer coisas maravilhosas hoje. Creia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santas Deus. Deus pode todas as coisas. Viva esse benefício na sua casa. Que Deus quer. Deus não quer coisa ruim na nossa casa. Como falei lá, 1 Pedro, capítulo 5, ele coloca uma série, ou seja, uma cerca. Ele fica ao derredor, procurando uma brecha nossa. Mas a presença de Deus na minha vida, na minha casa, o inimigo não vai penetrar. Aleluia! Então, meus irmãos, é preciso preservar a pureza. Se não for assim, o crescimento espiritual será minguado, ou será totalmente destruído. Apocalipse capítulo 3 fala sobre isso. Quando alguém tenta esconder as coisas erradas por ficar de bacana, é bonito mesmo. Não esconda, declare ao Senhor. Entra no teu secreto. Senhor, eu não estou aguentando, eu estou errando, eu quero consertar a minha casa, eu quero fazer algo sobrenatural na minha casa, na minha vida, eu quero entregar tudo a Ti. Tem um louvor, tudo entregarei, tudo, então isso, tudo entregarei. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega, não fica olhando, não vai acontecer. Meus irmãos, o inimigo está procurando brecha minha, brecha de nós. Temos que preservar a nossa vida. Quando alguém tenta esconder coisa errada, é punido como foi aqui. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Sabe por quê? O Senhor vê aquela parte vermelha, que todo mundo é igual ao coração. Porque, como diz, Jesus no capítulo 6, de Mateus, onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde? Temos que contar. Então, não tem como fugir dos olhos do Senhor. Pode fugir de qualquer um, dos olhos do Senhor. No banco, está escrito assim, antigamente, muitos anos, sorria, alguém está te vendo, do banco, hein? Está sendo filmado, Imagina Deus. Você está sendo filmado? Sorria, filmado? Sabe? Eu falei o quê? Hein? Não lembro, mas esqueceu, isso é verdade. Então, meus irmãos, se você, falei, hoje, você pensa que Deus não está olhando aí, Deus vai lá no vermelhinho no coração, vermelhinho lá dentro, nessa Brasil não, lá dentro, por trás do Brasil ali, no coração, camisa Brasil. Entendeu? Então Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu preciso tirar coisas que atrapalham. Tanta coisa. Eu preciso tirar as coisas que eu disse. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar coisa dentro de mim. Devemos manter a convicção de que a oração realmente muda as coisas. Tem que botar isso na cabeça, a oração. Tiago, a oração do justo surte muito nos seus efeitos. Procura andar na justiça, você não vai orar em vão, vai fazer coisas fora, não vai saber orar, saber pedir. Amém? Glória a Deus, tem uma coisa boa. Espera no Senhor, confia nele.
Então, eu tenho que cooperar quando Deus quer mudar algo em nossas vidas. Eu tenho que cooperar. Eu tenho que fazer a minha parte. Aí você vai cantar aqui, mudança em mim. Canta isso, né? Fez o meu com Jesus, vindo Ele ao meu coração. Mas ele canta isso, né? Mas será que é verdade? Canta. Eu tenho que viver isso. Mudança em mim, fez o meu com Jesus, vindo Ele ao meu coração. É isso que eu tenho que falar, Senhor, que mudança em mim. Quero mudar, quero ser transformado conforme o seu querer. Como é bom entender, mas não ser somente ouvinte, mas praticante. Sair daqui, passou ali fora, vai lembrar do jogo do Vasco, do Flamengo. O Vasco não ganha ninguém, o Flamengo ganha mais ou menos. Aí vai começar pensando nessas coisas. Sai daqui cheio do Espírito Santo, distribua. E essa é a vontade de Deus. Aleluia. Sai daqui cheio. Porque a unção de Deus aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aleluia. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Oh, glória! Amém? A unção de Deus está aqui, meus irmãos. Temos que viver a unção, viu, jovem? Você jovem, pendurado no celular. O inimigo de nossas almas quer que a gente entre na mente dele. Não estou falando, né? Jovem, o inimigo quer mudar a nossa mente. Nós somos focados. Tinha um joguinho que ficava me perturbando, né? Um joguinho da velhice. Eu falei, não, está repreendido, sai de mim, que estava me perturbando também. O joguinho da velhice. É um joguinho que tem na velhice lá no Parque Cachado. Está repreendido. Não estava ficando viciado também, está repreendido. Preso aqui. Outra na hora do joguinho. Meus irmãos, repreenda essas coisas. Por que, meus irmãos? Posso falar mais 5 minutos? Mais 5? Sim. Meus irmãos, todos, presta atenção nisso aqui, muito sério. Todos querem as bênçãos de Deus. Todo mundo, oh, Deus me abençoe. Todo mundo quer as bênçãos de Deus. Derrama sobre mim a tua, ó grande Deus, e poder, Espírito Santo, venha sobre nós, derrama sobre nós. É isso que eu derrama, Senhor, vem derramar. Mas você tem que se cuidar. Temos que nos cuidar. Lembrou também. O direito, as bênçãos dependem do reconhecimento de conserto a Deus e da lealdade. Conserto com Deus é a lealdade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Aleluia. Aleluia. Ser fiel. Ser fiel. Está difícil, meus irmãos. Vida cristã é uma vida de responsabilidade. Sabe por quê? Nós agora, antigamente chamaram assim, né? Lá no livro de Atos, a gente vê lá, lavamos do caminho. Depois, não, lavamos de Cristo. Agora, quando nós somos servos, agora somos de Cristo. Os do caminho que somos de Cristo. Então agora é diferente. A responsabilidade. Eu sou embaixador de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, 9, ele diz: sabe quem somos nós? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem somos nós, meus irmãos? Então, a responsabilidade é essa. Então eu preciso arrumar a casa, ou seja, arrumar a vida e entregar totalmente o coração à vontade de Deus. Entrega o teu caminho, Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Amém? A vida, a bênção e a paz e a salvação em Canaã eram condicionais somente para aquele povo, estava condicional. Na igreja, também, se nós não andarmos em comum, vai ser condicional. E eu não quero viver como igreja condicional. Eu quero ser comum. Quero ser comum com a minha irmã. Quero ser comum com o meu irmão. Quero ser comum com o meu irmão. Quero ser comum. Tudo é comum. Amém? Olha, meus irmãos, esse versículo, para encerrar, daqui a meia hora. Seu irmão lá em São Fidel, que é o pastor, quando ele fala, vai mais 5 minutos, mais 10. Para encerrar, a igreja, Atos 2,42, todo mundo já sabe de cor, né? Atos 2,42, todo mundo já sabe de cor, né? Nem? Mas bota na cabeça, pede a sua mente fotográfica, guardar a palavra. O Salmo 119, versículo 10, ele diz, né? De todo o coração busquei, não deixe fugir os teus mandamentos. E o 11 diz, escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, temos que entender, guardar a palavra, esconder a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Então, meus irmãos, Atos 2,42, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso é igreja, viver a doutrina. Não deixe coisa fugir disso, não. A comunhão, aí botou lá, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é igreja. Isso é que é igreja. Esse é o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Sou o corpo de Cristo. Bote isso na sua mente. Eu sou igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou fazer uma oração. Eu quero que você... Eu vou ler um versículo, eu sei de cor, mas eu vou ler um versículo. Deus te mandou falar isso hoje. Não sei. Isaías 66. Ai, Deus Pai. Só para, antes de orar por você, eu queria ler esse versículo. Isaías 66 diz assim: ele faz aqui, ó, pois Sião, antes que eles viessem as dores, você está para eles chegarem, né? Eu falo o versículo, ele vai lá. 66, versículo 8 e 9. É uma bênção que vai acontecer aqui. Quem já ouviu uma dessas coisas, já viu algo assim? Será que o país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes de viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Será que eu não faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus. Ó Senhor, Deus está me mostrando um milagre aqui hoje. Além de outros, milagre aqui dentro. Ainda que a pessoa diga, não tem condição mais, não tem, Deus vai fazer algo aqui sobrenatural. Eu creio em milagres. Nosso Deus é um Deus de milagre. Ele quer fazer algo aqui sobrenatural. O que está dizendo literalmente na palavra: Deus abre ou fecha a margem.
Não tem como fugir disso. Ainda que a pessoa diga sobrenatural. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. E Deus fez. É assim que Deus faz. Mas outras coisas também aqui Deus vai fazer na sua vida. Além disso, Deus quer resolver essa questão na sua vida, que você está com dificuldade. Todos nós temos dificuldade, mas tem coisa severa que você está preso. Então é o momento de você colocar a mão no seu coração. Essa coisa que está prendendo na sua vida, que você está achando um achismo muito sério. Mas Deus quer resolver essa questão na sua vida, no seu relacionamento, pais, filhos, coisas que estão assim confusas. É um momento. E essa cura que você está achando que está difícil, Deus vai fazer. Nosso Deus é poderoso. Então faça com o Senhor agora. Deixe Deus agir agora. Agindo Deus, quem impedirá? Feche seus olhos e comece a colocar essa disciplina na sua vida, que Deus já falou e vai falar no seu coração agora. Coloque essa questão na mão do Senhor. Pai querido, amado Deus, tu sabes que tu me enviaste até aqui. Foi criada dificuldade, mas eu estou aqui por dentro da tua vontade, e tu me mostraste algo sobrenatural aqui. Então visite esta vida com esse problema que está passando. Esse impedimento seja resolvido agora pelo poder do nome. Todo espírito contrário saia, que está tentando atrapalhar. Quebra essas cadeias, Pai, para que a vitória venha pelo poder do nome de Jesus. Quebra essas coisas que estão impedindo. Afasta essas coisas ruins, Pai, que estão impedindo a pessoa viver conforme o teu querer. Quebra essas cadeias, tira essas dificuldades, no poder do nome de Jesus. Amém? Dê glória a Deus. Agradeça a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Deixe Deus agir no seu viver. Deixa Deus. O Salmo 47 diz: aplaudir com as mãos. Então aplauso para o Senhor, que Ele mandou aplaudir com vontade, com alegria. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Dê glória a Deus. Glória.